O papo de hoje vai com a galera que é publicitária e marqueteira. E a minha pergunta é: nessa semana aqui do consumidor, quantos ataques cardíacos vocês tiveram que atender no pronto-socorro de vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Falei Bela. Hoje eu vou trazer um tema aqui que fez parte da minha vida por anos e que me chamou a atenção exatamente nessa semana do consumidor. Então, o objetivo desse vídeo é a gente refletir um pouco mais sobre esse mercado da publicidade que tem cada vez mais trabalhado aí, corrido atrás de uma coisa que a gente não sabe exatamente qual é, mas que no final das contas tem como objetivo sempre vender mais e mais e mais. Pela primeira vez, depois de anos trabalhando com isso, tendo a minha agência, eu passei na rua aqui de baixo e eu fui impactada por uma promoção da Semana do Consumidor. Só que dessa vez eu tive um olhar diferente porque eu não tô mais na agência, né? Então foi um olhar completamente de fora e foi um misto de sensações que eu tive, porque por anos eu passei essas datas como Semana do Consumidor, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, sempre planejando muito com antecedência quais eram as estratégias, como eu ia convencer as pessoas de que elas precisavam de um determinado produto. Então, quando eu olhei a vitrine da loja, foi um misto de sensações, porque eu falei, nossa, já é a Semana do Consumidor e antes eu pensava tanto sobre isso, com tanta antecedência, e aí ter sido impactada por isso na rua aqui de casa no dia que as coisas estavam acontecendo foi um choque para mim. Mas eu confesso que ao mesmo tempo em que eu tive um choque, foi também um alívio. Porque só quem trabalha nessa área entende o quão caótico e desgastante é você passar meses planejando uma coisa e muitas vezes nem sempre ela acontecer como você planejou, com o sucesso que você planejou. Mas a gente sabe que existe uma expectativa sempre muito grande em torno do marketing de uma empresa, né? Geralmente, quando a gente atendia na agência, eu lembro que era muito assim, os clientes eles colocam uma expectativa muito grande no sentido de, nossa, o marketing é a alma do negócio, ele vai ser a salvação, é ele que vai fazer eu vender tudo, eu ter muitos clientes. E eu confesso que eu discordo em grande parte dessa afirmação, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Há vários anos atrás, eu sinto que o grande sucesso de uma marca ou empresa, ele era principalmente determinado e regido pela administração daquele negócio. Então, como aquilo era administrado, quantas compras essa empresa precisava fazer para repassar esse produto para o cliente. Então, eu sinto que existia uma responsabilidade muito grande dentro da gestão do negócio como um todo. Só que os anos foram passando e a impressão que dá é que o próprio marketing se vendeu para as empresas, deixando claro que, olha, nós somos importantes, nós somos a alma do negócio. Se o seu cliente não sabe da importância que você tem, ele não percebe que ele precisa do seu produto ou do seu serviço, você não vai vender. E foi uma ótima sacada, porque hoje o marketing ele é muito valorizado. Mas eu acho que ele é valorizado por algumas razões que estão um pouco erradas aí. Então hoje o que a gente vê é o marketing com a responsabilidade de vender os produtos de uma marca, de fazer com que ela seja sempre vista, comentada o tempo inteiro. E, gente, existem muitos fatores que mudam esse jogo, tá? E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que eu tenha uma cliente nova na agência que tem uma clínica de depilação a laser. Muitas vezes essa cliente ela tinha uma expectativa alta porque ela estava investindo no marketing, então ela queria que todo mundo chegasse na clínica procurando pelo serviço dela. E aí depois a gente trabalhar ali durante um mês em uma campanha que tinha muitas vezes um orçamento reduzido, e entendo também que muitas vezes o cliente ele não tem todo o dinheiro do mundo para investir, mas a gente faz o que pode. E aí muitas vezes trabalhando com esse orçamento e com os recursos que nos eram dados, a gente percebia que não tinha um resultado satisfatório. Só que muitas coisas envolvem a venda de um produto. E quando a gente está falando, por exemplo, de uma clínica de depilação, a gente precisa entender que o atendimento, a experiência que essa pessoa vai ter lá, são a alma, sim, do negócio. Então, não adianta, às vezes, a gente atrair muitas pessoas para o WhatsApp de uma clínica como essa
e esse cliente ser mal atendido, mal recebido, ele receber uma resposta da clínica sobre horário 3 horas depois, ou então a pessoa que está do outro lado atendendo não ter o tato de conversar, entender quais são as necessidades desse cliente, ou então vamos supor que a gente passou dessa fase, a gente fez um anúncio com o recurso que tinha, uma pessoa caiu lá interessada, ela conversou, teve as respostas dessa clínica de estética e quando ela chegou lá ela foi mal atendida, ou o ambiente não era agradável, e aí ela nunca mais volta. Esse, gente, é só um exemplo, mas isso acontece em todas as esferas, seja um negócio pequeno, médio ou grande. Isso acontece sempre, tá? Então, esse é só um exemplo que eu dou para que as pessoas que não são desse meio entendam que é tudo muito relativo e não tem como a gente garantir a venda ou o sucesso de uma marca ou produto porque a gente não controla tudo. Existem aqueles clientes também que focam e gastam muita energia olhando para a concorrência. É claro que a concorrência ela é um ponto importante. A gente estuda isso na faculdade, né? A gente aprende a analisar a concorrência, mas sempre tentando entender o que de fato ela faz de positivo e que a gente pode agregar para o nosso negócio. Só que o que a gente percebe é que toda vez que um cliente perde uma venda para um concorrente, isso dói muito, né? E eu consigo entender o motivo pelo qual isso acontece. Mas isso não pode fazer com que ele foque 100% no que o outro está fazendo, e aí também isso vira um Deus nos acuda, porque vira a função do marketing ser responsável por também ficar sempre de olho no que aquele concorrente está fazendo, para a gente tentar fazer sempre melhor. E isso acontece muito. A gente vê vários exemplos, às vezes, de marcas que soltam um vídeo e esse vídeo viraliza por um dia, às vezes 2, gente, no máximo, assim, estourando uma semana, e a gente vê uma corrida insana das marcas concorrentes para tentar não só fazer um vídeo igual, como um vídeo melhor, na esperança de que aquilo vá fazer ela despontar e de fato vender muito mais do que as outras. E isso é uma completa ilusão. Porque a gente, como consumidor também, né, e aí me coloco nessa posição, sabe que o consumo de conteúdos, ele tá se tornando cada vez mais descartável. A gente passa o dia inteiro rolando feed, e uma coisa que a gente foi impactada agora, provavelmente daqui 30 minutos a gente nem vai lembrar mais. Seja uma trend ou um simples anúncio. Então, o trabalho que precisa ser feito hoje para reter uma pessoa e fazer com que ela compre ali e se torne até uma cliente fiel da sua marca, ele é um trabalho muito mais complexo e ele une várias pontas, não só aquela tradicional do marketing que vai fazer uma campanha engraçadinha ou que vai fazer um anúncio para te convencer de comprar um produto. E eu confesso que esse comportamento, essa urgência, isso foi trazendo um desgaste muito grande para mim. E eu acredito que seja o principal motivo de desgaste das pessoas que ainda trabalham nessa área, de ficar sempre correndo atrás de uma coisa que a gente não sabe qual é e onde vai chegar, mas o objetivo é sempre vender. E é engraçado ver pela primeira vez isso de fora, porque, como eu disse no início do vídeo, eu passei muito tempo planejando essas datas com antecedência, e aí quando você cai na real que, nossa, o negócio tá acontecendo, dessa vez eu nem me planejei, eu nem me estressei, pra ser bem sincera com vocês, tentando achar saídas mirabolantes pra uma coisa. Por muito tempo, o meu trabalho foi convencer você e as outras pessoas de que vocês precisavam de um determinado produto ou serviço, mas agora, felizmente, ele não é mais. E agora a gente tem ainda mais datas, né? Então a gente tem 3/3, 4/4, daqui a pouco vai ser, sei lá, 2/3, 3/4, para tentar criar uma sequência até o final do ano, eu não sei. Mas o fato é que o mercado ele vem criando cada vez mais datas e motivos para te convencer de que se você não comprar naquele momento, você vai perder uma grande oportunidade, o que é mentira, né, gente? Acho que eu posso dizer isso não só na posição que eu tô hoje, mas na posição que eu tava antes. É uma mentira. Terão outras promoções, provavelmente você não vai nem se dar tão bem assim comprando agora, mas o objetivo aqui não é ficar falando para as pessoas, não comprem, vocês estão sendo enganados, não é nada disso, tá, gente? Existem promoções que são realmente boas e cabe a você aproveitar ou não. A gente também não pode ser ingênuo a ponto de falar, não, vamos fazer uma revolta,
não a essas datas, porque elas não são necessárias, a gente não precisa de tudo isso, olha o consumismo. Não é, a gente sabe que a economia precisa girar, né? A gente precisa fazer com que as pessoas de fato comprem, consumam coisas e isso é importante. Mas tô aqui para desabafar e ter esse papo com as pessoas que eu acredito que sintam as mesmas dores que eu senti. E para dizer que por mais que eu não esteja atendendo nesse plantão como médica, porque a gente faz essas analogias, né? Ou como bombeiro, ou como médico, porque sempre tem uma urgência, é sempre uma coisa que precisa acontecer para ontem e tal, e essa ansiedade que vai sendo colocada na gente junto dessa expectativa. Mas eu espero que você que tá aí do outro lado, me ouvindo ou me assistindo e trabalha com isso, consiga de alguma forma separar e entender que você não é responsável por tudo isso e nunca será. Então, a gente não precisa carregar um fardo que não é da nossa responsabilidade. E eu acredito que essa nova geração que está vindo aí para o mercado de trabalho, que é reconhecida por impor limites e não aceitar qualquer coisa, consiga então mudar um pouco desse meio, por que não? E aí para um lado mais positivo, talvez, para um lado em que as pessoas entendam que a gente não precisa se desesperar a tal ponto de correr e ficar criando coisas mirabolantes o tempo todo. Tem muitas marcas por aí que não precisam cair dentro dessa temática desesperadora que o varejo está criando, mas que tem clientes fiéis que vendem o ano todo. Então, quem sabe o caminho não seja esse, a gente pensar mais em qualidade e menos em quantidade. Eu acredito que isso seja melhor para todo mundo, sabe? Não só para quem trabalha nessa área, que vai poder pensar melhor e ter uma saúde mental melhor, mas também para quem consome, para quem vende e por aí vai. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você faz parte dessa área que trabalha com publicidade, com marketing, como você vê o mercado hoje, se você concorda com as coisas que eu coloquei aqui. E se você não faz parte desse mundo, eu queria que você deixasse o seu comentário como consumidor, como você se sente sendo impactado o tempo todo por essas promoções malucas. E é isso. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau!